seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem, nosso tempo devocional no livro de Provérbios com a sua sabedoria prática, e obrigado por estar a acompanhar-nos. Nós vamos ler hoje e ver alguns provérbios sobre um dos temas que é bastante considerado no livro e é alvo de vários elogios. Estamos a falar sobre a generosidade, ou seja, a alegria de dar, a satisfação de dar. Aquilo que olhamos à nossa volta nem sempre é isto. Infelizmente também acabamos por ver algumas pessoas que, ao darem, estão mais preocupadas em serem conhecidas e fazerem capa de jornal ou de revista para poderem ser conhecidos como boas pessoas, quando nós sabemos que muitas vezes estas coisas são feitas apenas para a publicidade ou para desconto nos impostos. Mas o texto bíblico nos fala de forma muito clara sobre o valor da generosidade. Vejamos então alguns destes provérbios. Provérbio capítulo 11, verso 17 diz: O homem generoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. A ideia de que a generosidade sempre acaba por ser bem para o indivíduo. Ele não faz para poder receber alguma coisa, mas acaba por ser benéfico para ele. No capítulo 11, verso 24, diz: A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A ideia de que, às vezes, há muita ansiedade em guardar acaba por resultar em perda. A pessoa acumula e de repente deixa de ter. E aquele que o faz, em termos de dar de forma alegre e generosa, é abençoado por Deus. O facto dele contribuir, dele participar, dele ajudar, serve de estímulo, digamos, àquele que está em dificuldade. E é bênção para a sua própria vida. Capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado. Uma ideia que é própria do princípio bíblico, não é? Aquele que dá vai receber, aquele que é generoso tem a bênção do Senhor, aquele que é misericordioso alcançará a misericórdia. Aqui aquele que dá de beber é dessedentado. Vemos que a palavra de Deus não é uma colcha de vários retalhos, não é um conjunto de textos antigos que foram apressadamente reunidos, mas existe uma linha de pensamento, uma mensagem central que vai do princípio até ao fim. E ela é repetida continuamente, seja através de princípios, não é, de regras, de provérbios, como é aqui o caso, seja através de exemplos, de histórias, de parábolas ou da vida real de várias pessoas. Capítulo 21, 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Duas opções diferentes. Uma de olhar a vida do ponto de vista do que eu ainda não tenho, outro de olhar a vida do ponto de vista do que o outro não tem e eu posso ajudá-lo a ter. São perspectivas muito diferentes. Uma está sempre ansiosa porque percebe que precisa mais e quer mais. Outra tem o coração aberto para as dificuldades dos outros e tenta chegar a eles com algum tipo de auxílio. Capítulo 22, verso 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Sempre e várias vezes o sábio neste livro vai incentivar o auxílio daquele que tem dificuldade. A lei de Deus repetia isto de forma bastante sistemática. Havia uma preocupação muito significativa por parte da lei, e esta era uma característica única da lei do seu tempo, dentro das leis que existiam naquela época, na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, não é? Era a ajuda dos que estavam em dificuldade, das órfãos, das viúvas, dos que precisavam de algum tipo de apoio. Portanto, o auxiliar o pobre é sempre uma regra de vida para aqueles que pertencem ao Senhor. Capítulo 25, versos 21 e 22 são conhecidos nossos, porque eles vão ser citados pelo apóstolo Paulo. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, para que assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. É uma ideia muito interessante, não é? A ideia das brasas vivas parece transmitir o conceito de alguma espécie de vergonha. Então a pessoa faz-te mal e tu vais lá e fazes bem. Acabas provocando vergonha, não é? O indivíduo fica envergonhado, porque com tudo o que ele está a fazer para tentar prejudicar-te, a tua atitude é uma atitude de bênção, uma atitude de preocupação.
Notamos aqui que a generosidade não é feita apenas para alcançar aqueles que são próximos de nós, aqueles que são nossos amigos ou eventualmente aqueles que nos são indiferentes. O mendigo que a gente vê na rua. Mas até mesmo aqueles que são contra nós, aqueles que de alguma forma nos prejudicam, porque o texto diz: se o que te aborrece tiver fome, não é? Portanto, aquele que é inimigo, aquele que nos fez mal, aquele que se coloca contra nós. E aqui temos o princípio bíblico que o Senhor Jesus ensinou. No seu tempo, a regra era: ama os teus amigos, odeia os teus inimigos, estás perfeitamente à vontade, retribui da mesma maneira que tu recebes. E Jesus diz: não. O bem pagas com o bem, o mal pagas com o bem. Ou seja, o crente paga sempre da mesma maneira, ele não precisa se preocupar com que moeda vai usar, a sua moeda é sempre o bem. É sempre a oração, é sempre a intercessão, é sempre uma palavra de bênção, é sempre algum auxílio prático mesmo, se houver necessidade. Aqui o auxílio é profundamente prático. Se ele tiver fome, se ele tiver sede, o que é que ele precisa nesta hora? Um grande conselho, uma grande lição de moral, um sermão a respeito da importância da vida diligente? Não. O que ele precisa nesta altura é pão, é água. Claro que, se isto é algo sistemático, nós teremos provavelmente que, além de dar o pão, ajudar a ganhar o pão. Mas a regra aqui, ou o princípio aqui, é muito simples e muito básico. Ajuda com aquilo que o outro tem realmente necessidade. Capítulo 28, verso 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. É claro que do ponto de vista prático nós sabemos que é assim. Às vezes passamos por alguém que está a pedir alguma coisa e não tem... nós viramos o rosto, não é? E aquela pessoa responde de uma forma negativa e ruim. É triste porque evidentemente que ninguém é obrigado a dar. Não sei se é bem isto que o sábio está a dizer, é apenas uma ilustração, mas seja como for, o princípio continua sendo o mesmo, porque o poder ajudar acaba por ser algo muito positivo. Estes provérbios a respeito de dar fazem-nos lembrar uma das poucas palavras do Senhor Jesus que se encontram fora dos Evangelhos, não é? Porque normalmente o que nós temos de Jesus falando é nos Evangelhos, mas o apóstolo Paulo nos transmite algo que terá sido dito por Jesus e que não está em nenhum Evangelho, em que ele terá dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo conviveu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Ele ouviu histórias, certamente, em Jerusalém, daqueles que tinham convivido com Cristo, e ele acabou por transmitir aquilo que ele tinha recebido e que nenhum dos evangelistas teve a preocupação, entre tantas coisas que ensinaram, de colocar, no fundo, isto é dito nos evangelhos de outra maneira. Mas é um bom princípio, não é? É o princípio do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado, mais feliz aos olhos de Deus é dar do que receber. Porquê? Porque Deus é amor. E o princípio do amor é o princípio da dádiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O dar é algo perfeitamente natural no amor. E aqui lembramos outra vez que nós estamos a falar de amor sentimento, nós estamos a falar de amor paixão, não estamos a falar de amor gosto, estamos a falar de amor fazer o melhor para o outro. O que o outro precisa, aquilo que eu posso fazer que realmente o vai ajudar e que vai lhe fazer diferença. Então esta é a grande verdade, este é o grande princípio. Deus dá, e como sinal de amor verdadeiro, nós que somos seus filhos e que herdamos, digamos, esta característica da família, iremos dar, naturalmente. Não será uma coisa forçada, nós teremos satisfação em fazê-lo e não precisamos que as pessoas reconheçam ou que seja publicado. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que ao longo da sua vida foram bênção para tantas pessoas. E um dia, quando partem, ouvimos gente a falar: ajudou-me assim, e a gente nunca imaginou, porque não era essa a preocupação da pessoa. A alegria de ajudar deve abençoar os nossos corações. É uma das coisas bonitas que nós vemos, por exemplo, desenvolvendo nas crianças, que naturalmente irão aprender a fazer isto. E a alegria com que a criança aprende a dar aquilo que ela fez, aquilo que ela produziu, e ela dá primeiro ao pai, à mãe, ao avô, à avó, ao tio, e depois aos amiguinhos, e este crescer aprendendo a partilhar certamente vai ser uma bênção muito grande. Que esta possa também ser a nossa oração. Senhor, naquilo que tu me dás, ajuda-me a ser generoso. E Senhor, se é da tua vontade acrescentar, que eu possa perceber aquilo que está na minha mão, que pode ser bênção para aqueles que estão ao meu redor.